Boa tarde, mais uma live reconectando, agora falando sobre o álbum Ser Como Tu, e hoje a gente vai estar com o Marcão. Que bom, o Jona conseguiu entrar hoje. 1º de maio, né? Estamos ainda nesse processo da quarentena, sem saber por quanto tempo ainda. Retomando forças a cada manhã, lembrando que as misericórdias do Senhor se renovam, né? A cada dia. Procurando aqui, gente, onde é que eu deixei minha água? Eu sempre trago minha água. Ah, chega, obrigada. Obrigada, Lei. Hoje é o aniversário de Amsterdã. Parabéns, Amsterdã. Deus te abençoe poderosamente. Nosso baterista querido, que esteve conosco em todos os projetos. Oi, Rosinha, minha linda. Que bom que você chegou também. Oi, Nalva. Então, parabéns, né, para Gió. Para Amsterdã, é Gió falando comigo, gente. Parabéns para Amsterdã e louvamos a Deus que ele tenha muitos e muitos, muitos anos de vida na presença do Senhor e também junto com a gente, né? Vamos ver se eu não vou fazer como ontem, né? Que o Marcos já entrou e eu não vi ainda. Se ele já entrou, me avisem, gente, por favor. Para eu chamar logo ele, que hoje tem muita coisa pra gente contar juntos. Entendeu? Ah, Miriam! Um beijo, Mi. Morrendo de saudade de vocês. Um abraço pra Ben. É, E é isso. Orando muito, muito por pessoas que estão enfermas, né? Alguns recebendo más notícias. A gente sempre recebe, né? Más notícias, sempre tem lutas a enfrentar, todos os dias. Mas assim, em época de quarentena, fica mais difícil porque a gente fica meio sem recursos para resolver as coisas, para encontrar com as pessoas, para ir atrás, para visitar, né? E tal. Então, mais do que nunca, a gente está orando, 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 de manhã, de tarde, de noite. Oi, Michele, a minha prima, a mais linda de todas. Eu espero que ninguém fique com ciúme, mas é a verdade. Ai, um abraço para o pessoal todo aí de Santa Catarina, a família toda também. Espero que a gente possa se ver em breve, né? Gente, me ajudem. Se o Marcão já entrou, alguém me diz. Ainda não. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre provisão. O nosso Deus é um Deus de provisão. Eu sei que muitos que já estão comigo provam disso, dessa provisão de Deus. Outros ouvem falar da provisão de Deus. Hoje, mais uma vez, alguns vão ouvir. Mas eu creio que você pode experimentar a provisão de Deus para a sua vida, como nós temos experimentado. Deus tem sido fiel em cada tempo em que Ele nos conduz para um projeto diferente. E no Toca Teu Povo foi assim, no Ser Como Tu já foi assim, uma dimensão assim, como é que eu posso descrever, né? Foi demais, foi grande demais a provisão de Deus para nós.
com relação ao toque, ao ser como tu. A Ritinha acabou de entrar. Ritinha, que bom que você conseguiu hoje, né? A Ritinha está trabalhando bastante, muitas vezes em plantão. Eu quero agradecer a todas as pessoas, né, que estão conseguindo acompanhar diariamente a live ao vivo. É um prazer você estar com a gente, mas eu também quero agradecer a todas aquelas que estão entrando em contato comigo e falando, Glei, que bom que fica gravado, porque às vezes eu não consigo estar com você ao vivo naquela hora e tal, e eu quero muito ouvir, eu consigo depois ouvir também e ver como aconteceu e essas pessoas estão sendo alcançadas. Eu fico muito feliz com isso, com esse retorno que as pessoas têm me dado. Gente que até fazia mais tempo, né, que eu tinha conversado. A Natália que falou comigo hoje. Natália, um beijo para você. Obrigada por reconectar comigo, né, através do Instagram. E é isso, e a gente vai seguindo com essas reconexões, né? Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu queria pedir um favor, que você junto comigo, né, fosse compartilhando a live agora, lembrando as pessoas que a gente está aqui, convidando outras, né, que talvez você ainda não convidou e tal. E eu espero que a internet hoje ajude a gente. Ah, Marcos já entrou. Agora eu vou te chamar, hein, irmão? Tomar logo aqui uma água, porque ele vai falar e eu vou falar também, e a gente vai conversar bastante. Vamos lá, então. Falar dessa provisão. Ah, são tantas coisas que eu acredito que Deus também vai falar muito com muita gente hoje. Não. E aí, E Marcos? aí, irmã? A paz, Marcos! Amém, amém. Marcos, né? Isso É, é um diferencial, Marcos. Quem eu é? não quis mudar, não quis mudar seu nome, Fabiolinha. Olha a Fabiolinha, gente. A Fabiolinha, meu Deus. Eu não sei, a gente não pode mais chamar de Fabiolinha, não, né? mas Já, pode, não tem jeito. A gente conheceu ela, Fabiolinha. pois é, Tem mas já tá uma Fabiolona, deve estar já com seus 30, 40 anos já, né? Não Eita, fala, não. creio, Giovanni, gente, Giovanni, meu Deus, Giovanni. Ainda tá tocando bateria, o Giovanni, tá? Ele está tocando, ele agora é da Nova Dimensão, da Igreja Tá. Nova Dimensão. Legal, É, legal, mas legal. mantém contato com a gente sempre, tá nas escolas bíblicas dominicais da igreja, sempre, tá com a gente. Amém, Ei, amém. cadê Shirley? Tá aí também? A Shirley tá ali, né, com os babies. Com os babies. Uma de 13, né, amiga? E outro que fez 10 anos ontem, que foi o Levi. Parabéns pro Levi. Atrasado mais em tempo, porque ele ainda tem 10 anos, dá para dar parabéns durante vários anos ainda. Com certeza, Glu, com certeza. Marcos, obrigada por ter aceitado participar da live hoje. Eu estou tão A feliz de estar com você. alegria minha quando você falou, vem. Não tem como não vir coisas boas, né? A palavra reconectando, eu acho que chegou até mim, né? Porque passa um filme, né? Você volta no tempo. Assim, não dá para explicar em palavras, não. Assim, passa um filme de tudo que a gente viveu como ministério aí. Marcos, deixa eu explicar para o pessoal aí que está entrando, Tá? porque tem gente que conhece a gente, tem gente que não conhece e está querendo saber mais a nossa história e tudo. Então, assim, gente, o Marcos, ele é um visionário, é um cara que, fora as especialidades que ele tem na vida, mas, assim, é um homem que ama a Deus e que é apaixonado por música, apaixonado pela obra de Deus e super dedicado. E em torno de, acho que final de 2002, começo de 2003, ou 2003 mesmo, Deus providenciou Marcos e Shirley
para a nossa igreja, Ação Evangélica do bairro do Catolé. Eu Verdade. lembro que você veio, Marcos, por causa do trabalho, né? Sim, E aí, quando chegou aqui, você pesquisou na internet alguma igreja e tal, achou a nossa, visitou, gostou, sim. ficou, Verdade, verdade. tornaram membros da nossa igreja e em pouco tempo, parece que a gente já se conhecia há muito tempo, a gente se integrou muito bem. Houve uma afinidade entre nós dois, ministerial, de visão também, assim, e uma completude, porque coisas que eu não sabia ainda, que eu tinha que aprender, você me ensinou, coisas também que eu pude compartilhar com você, né? E aí eu me lembro que o Tiago Limeira, na live que fez comigo, ele disse, eu disse, Tiago, lembra que a gente é lixo um do outro e tal? Ele disse, eu lembro. Mas eu lembro também que a gente é um pouco que esponja, Glei, porque a gente também absorve coisas um do outro. E eu reconheço que eu absorvi coisas de você também, que foi de Deus para minha vida. Então, a live de hoje, que é na temporada do Ser Como Tu, né, que eu estou falando, passou o Toca Teu Povo, eu estou no Ser Como Tu agora. Sim, sim. Então, a live de hoje eu intitulei sobre Jesus, nossa providência, né? E o nosso providenciador. E eu Aham. começo dizendo que você foi uma provisão de Deus para a nossa igreja, junto com a Shirley, e para o projeto Ser Como Tu. Amém. Amém, Glória. Amém. Pra... E, É uma e alegria. eu quero que você entre aí falando como foi é, que você viu o projeto, como você viu o ministério, como você se envolveu com isso? Diga aí. Glei, parte disso você já falou, né? Que foi a identificação mesmo, né? Porque quando eu fui a trabalho para ir, nós não conhecíamos nada e eu tinha 6 meses, né? Hoje são 17 anos de casado, mas eu tinha 6 meses de casado, né? Quando eu cheguei aí. Então, a gente não conhecia nada, nunca tinha nem pisado o pé na Paraíba, né? Então, eu fui a trabalho para Campina Grande. E quando nós visitamos foi através de um e-mail, né? Então, assim, quando Deus tem que fazer, ele faz. Não precisa de muita coisa, porque na época essa rede social ainda não era muito forte como é hoje, né? A facilidade não era tão grande. Mas foi um e-mail que eu mandei, né, para a igreja e o pastor Washington respondeu e a gente foi. E a seriedade, né? Eu acho que o principal ponto, a seriedade, né, que a gente viu no ministério, automaticamente a gente foi conversando e aí você começou a compartilhar aqueles sonhos, né? E aquilo vai entrando também, ou seja, sonhos que eu não tinha, né? Ou se tinha, não tinham aflorado, né? E você vai compartilhando, conversando com alguém que tem um determinado sonho e você, quando sem pensar, às vezes você está sonhando, né? Eu me lembro que um dia eu morava no Catolé, eu mandei uma mensagem. Você fez uma reunião no domingo, né, no Ah, Ministério do Louvor, é. e você desabafou muito, né? Desabafou bastante. E eu me lembro que eu mandei um áudio. Eu disse, Glei, se todos te deixarem, eu estarei aqui. Eu vou sonhar os teus sonhos, né? Não sei como vou fazer, mas eu vou sonhar os teus sonhos. E foi um domingo, eu não me esqueço disso, né? Foi um domingo, normalmente a gente se reunia com o Ministério do Louvor antes de começar o culto. Não sei se você lembra naquela primeira sala ali que tinha do Setebrai. E isso já era Deus, né? Sem perceber, fazendo sonhar um sonho que não era meu, né? Na verdade era um sonho dele, né? Através da tua vida. E assim foi, né? E assim a gente começou até que nós juntamos, né, o ministério e a gente começou a pensar em um monte de coisa. Eu costumo dizer que às vezes humana, né? Porque a ideia, né? Eu sou da área comercial, então a minha vida toda é sempre montar estratégia de como levantar recursos, de como atingir meta, essas coisas todas, né? E Provisão, aí, provisão de Deus. pois é. E aí
eu me lembro que a gente juntou, né? Juntou o pessoal e uma das estratégias era a gente buscar patrocínio, né? Ir atrás de patrocínio, um ia falar com o outro, enfim. E todo mundo ia se dividir, nós rascunhamos lá tudo que precisava, né? Tanto para captação, tanto para isso, tanto para aquilo e tal, capa de CD e tudo mais. E a gente saiu, né? Saiu em busca, né? De levantar os recursos. Mas assim, finalizando aí talvez essa primeira etapa aí, o que levou mesmo, né? Eu acho que foi a seriedade, Glei, a seriedade que a gente viu no ministério e nos projetos. Amém. Que bênção. E assim, junto com a chegada de vocês, você e a Shirley, eu sei que foi uma provisão mútua. Deus também providenciou a gente para vocês naquela época, como Sim, uma família cristã na cidade, né? Pessoas que também abraçaram vocês, como vocês nos abraçaram. Mas junto com essa chegada de vocês, veio também esse ânimo. Você realmente chegou num tempo em que eu estava sonhando, mas estava muito pesado sonhar sozinha. E saber que Deus estava falando, mas não conseguir, não ter força mais de convencer as pessoas que era Deus que estava querendo aquilo. sim, E, e aí aí junto com você, além desses recursos, né, já da sua capacitação pessoal nessa área comercial e tudo que foi providenciador, você era muito sistemático, um ótimo administrador, você tinha ideias, né, para a gente vendeu camiseta, sim, a gente fez coisa, e aí isso deu segurança. Então, junto com você veio encorajamento, veio segurança também, porque quando a gente tem planos, a gente se sente mais seguro, né? A gente uhum, tem noção. Quando a gente tem foco, eu estava ouvindo você falar sobre foco na área sim, comercial, sim, e sim, trouxe esse foco para a gente e me ajudou a alinhar os pensamentos, né? Mas tem uma coisa muito especial que eu quero que você conte para o pessoal da forma sobrenatural de Deus numa viagem que você estava fazendo e você estava talvez em algum certo conflito ou em oração, eu não me lembro o detalhe, mas você vai lembrar quando Deus falou que o sonho não era meu, o sonho não, né? Não era um sonho sim, de homens, era um sonho de Deus e que Ele ia fazer a provisão, porque a gente não via saída financeira para nós. A quantidade suficiente que a gente precisava para articular um projeto muito grande, inédito na região, né? Desbravador. E eu lembro que você estava viajando a trabalho e Deus falou com você. Fala sobre isso. tá. Antes de eu entrar nesse ponto, eu me lembrei de algo que você perguntou no início e você falou agora o quanto vocês também foram provisão de Deus para a nossa vida. E eu quero abrir só um parênteses bem rápido aqui. Quando nós chegamos em Campina Grande, tanto eu como a Shirley, nós tínhamos um costume. Na época era videocassete, né? Ainda não tinha DVD, era videocassete. E nós participávamos de toda a programação da igreja, mas nós deixávamos gravando a novela das 7, das 8. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque vocês foram provisão de Deus mesmo, né, para a nossa vida. E nós deixávamos gravando a novela das 7, a novela das 8, o Big Brother. Nós deixava gravando, né? Para que quando a gente voltasse da programação da igreja, nós pudéssemos assistir, nós assistimos juntos. E um determinado tempo, você convocou um jejum, né, de TV, né? E para nós, Glei, aquilo foi uma provisão, foi libertador, né? Porque às vezes a gente não percebe, a gente acha que vício é só cigarro, bebida, droga, enfim. Mas nós tínhamos um vício muito grande, né? E eu me lembro que quando nós saímos dessa reunião que você convocou esse jejum, eu saí, eu e ela, dizendo, ela convocou, mas assim, infelizmente isso a gente não vai conseguir cumprir, né? Mas nós fomos incomodados
né? Nós somos incomodados e daquele tempo já se passaram 17 anos aí, mais ou menos, né? Que convocou. E nós não sabemos o que é assistir novela há 17 anos, nós não sabemos o que é, muito menos um Big Brother ou qualquer outra coisa. Então, só abrir um parêntese e dizer o quanto vocês também foram muito providenciais para nós, né? Foi realmente libertador para a gente. Mas, respondendo aí o teu ponto, quando... Eita, o meu pastor entrou aí, viu, Glei? Meu Uau, pastor! que bom que você viu, porque ele diz, eu entro nas suas lives e você não vê, ninguém vê que eu entrei. Olha, o Eu, Marcão viu. eu te amo, meu pastor, eu te amo. Alegria tá podendo nos reencontrar aqui também, tá? Deus te abençoe. Mas então, Glei, quando eu estava viajando, então era o tempo que eu tinha, né? Às vezes, devido à correria de área comercial, então era o tempo. Eu me lembro que eu trabalhava de Campina Grande até Souza. Então, nessas viagens, era o tempo que eu ligava meu som, né? E eu ia ali orando, cantando. E dentro dessa adoração, dessa cantoria minha no Alto Sertão já, então eu sempre ia, né, orando ao Senhor, né, e falando, né, sobre o que você compartilhava, né, sobre o sonho, né, do CD, e mais falando para Deus, rasgando o coração de que, Senhor, mas nós não temos condições, né? E ali eu me lembro que eu falava com Deus, né, Senhor, se o Senhor me desse recurso, né, se o Senhor me levantasse uma provisão, e ali eu me lembro, né, que Deus falou claramente, né, dizendo, né, que o sonho, na verdade, ele não era um sonho teu, né? O que você estava sonhando era um sonho de Deus. E aquilo foi muito forte, porque a partir daquele momento, ou seja, se eu tinha abraçado, na verdade, o sonho de uma pessoa, ali Deus estava vindo ainda mais forte, porque não era mais um sonho teu, né? Era como se dissesse assim, pronto, agora, se você estava pensando, talvez, em voltar algum dia, alguma hora, voltar até ela e dizer assim, olha, né, eu não consigo, né, ajudar, agora você não tem como, porque o sonho não é dela, o sonho é meu. Então, você vai ter que ir até o final com isso, né? E assim foi, né? E assim foi, e ali, eu acho que dali em diante, foi que a coisa ficou ainda mais, digamos, mais séria, vamos dizer assim, porque aí eu já parava quando eu ia para o hotel, quando eu tinha um tempo, aí eu ia escrever, eu ia rascunhar, eu me lembro que eu ficava mandando para você, mandei um e-mail, lê aí, verifica, olha, e ia nessa agonia, e às vezes o sonho né, nasceu no teu coração e parecia que era eu que estava ali cobrando, e eu mandava e-mail, você já leu? Não, mas lê, me responde, vê, e assim, era tudo nessa correria, mas porque a cobrança, ela já não era uma cobrança mais de uma mulher, né, uma serva de Deus que tinha um projeto, já não era mais isso, né? O sonho já passou a ser um sonho de Deus, então a coisa ficou mais séria ainda. E assim foi, né? E assim foi até o dia que me lembro que a gente reuniu, né, a turma na tua casa, não sei também se, acho que se lembra, né? Não lembro exatamente quem estava, exatamente quem eram as pessoas, mas eu lembro que a gente se reuniu na tua casa, oramos, né? E traçamos, né, alguns projetos, alguns rumos, o que a gente podia fazer, né? E ali dentro do próprio grupo tinha aqueles que acreditavam, outros também que não, né? Achavam muito desafiador, né? Mas assim a gente fez, né? A gente fez e saímos. Eu não lembro exatamente, mas eu tenho quase certeza que dentro dos projetos também nós colocamos, eu acho, com a venda do CD antecipado. Acho eu, não tenho certeza. Agora não me recordo se foi no Adorar ou se foi no Ser Como Tu. Eu não estou certo disso aí. Só se a gente for para aquelas suas planilhas, se você tiver guardado ainda as Glória a planilhas, aí a Jesus! gente vai saber. Aquelas planilhas. A gente formou tipo uma diretoria dentro do ministério, Marcos.
para sim, poder estar reunindo, né? E a gente orava junto e compartilhava essas coisas. sim. Então, gente, foi isso. Eu quero agradecer aí a Ledson do Juazeirinho que entrou. Tem gente do Sertão aí entrando. Caleb, filho do pastor Lindon Carlos, Marcão tá aí. E o pessoal do Sertão tá sempre prestigiando a gente. Estão presentes aí. Tem alguém aí gritando, canta! A gente vai cantar agora, irmã. Então, é o seguinte, a música que eu separei, Marcos, para cantar hoje, eu estou cantando o Ser Como Tu não tem playback, eu já falei isso desde a primeira live, mas Sim. aí o Gideão estava comigo, ele falou, canta em cima da voz, eu digo, é isso mesmo, e às vezes eu faço isso até nas igrejas, né? Logo sou eu mesmo que estou cantando, melhor até que se eu errar, eu me concentro. Sim. Aí, maravilhoso isso. Aí, a música que eu escolhi foi Tudo Proverá. Por quê? A música Tudo Proverá tem a ver com esse assunto que a gente está falando, de provisão de Deus. E ela, eu quero falar um pouquinho sobre a composição dela. Essa composição ela foi feita à prestação. Eu comecei fazendo essa música ainda no Betel Brasileiro, numa época que eu estava devendo mais de 6 meses, que a gente chamava devendo na casa, estava devendo na casa mais de 6 meses, ficava constrangida de comer no refeitório, de fazer qualquer coisa, e estava ficando com vergonha de falar com as pessoas sobre a minha dívida. Vocês vão entender que eu vou chegar no Ser Como Tu, né? Já, já. E Marcos vai lembrar desse testemunho se ele não lembra dessa música. Aí eu fui orar e comecei a falar, era à noite, na hora da consagração dos seminaristas. Eu era solteira ainda nessa época. E eu fui orar e eu disse: Meu Deus, é isso? O Senhor disse que me chamou. Eu acredito. Eu venho para cá para o seminário e agora eu vou voltar devendo tudo isso, voltar devendo. Com que cara? Eu vou voltar para a igreja e dizer: Não deu certo? Deus me chamou e não deu certo? Como é que pode isso, né? E eu na minha pequenez, fazendo oração de reclamação, e Deus, assim, como que me confrontou, e aquela voz do meu coração disse: Olha para o céu. Era noite de lua cheia. Eu olhei para o céu, a lua imensa na minha frente, e Deus falou assim para mim: Tem alguma coisa segurando a lua? Eu disse: Não. Ele disse: Olha direito, não tem um cabo de aço? Uma linha? Eu disse: Não, Senhor. Ele disse: Eu estou sustentando o astro no céu. Eu vou sustentar você. Confia em mim. Então, era uma prova de Deus na minha vida. E naquele dia eu pedi perdão. Eu disse: Tá, Senhor, eu vou confiar. E me veio a lembrança de Jeová Jireh, quando o povo judeu dizia, né? Quando Deus fazia uma provisão específica, eles colocavam o nome em Deus e eles chamavam Jeová Jireh quando Deus estava fazendo uma provisão. E aí eu falei isso para ele: Jeová Jireh. E eu estava com o violão da minha amiga, eu só sei tocar 3 notas até hoje, basicamente. E aí eu coloquei lá, né, Mi menor, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Gente, essa música ia ser o título do Ser Como Tu, porque aí quando eu for falar mais do Ser Como Tu, a Shirley tem que estar junto aí, porque ela estava na hora também. Enfim, essa música Ser Como Tu veio também junto com vocês, numa viagem que a gente fez, você sabe disso. E aí, pronto, gente. Veio Jeová Jireh, quer dizer, tudo proverá o nome. E aí o arranjo, tudo foi provisão de Deus. Deus usou Vavá para falar um pouco sobre o estilo. Deus usou Eloide. E a gente se envolveu com esse arranjo, que é um arranjo meio, que eu chamo meio êxodo, um negócio assim, diferente. E eu vou cantar, então, essa música, porque ela tem tudo a ver com a provisão que Deus fez para esse projeto, a provisão da vida do Marcos e da Shirley, né? E de tudo que aconteceu com a gente durante anos, foi tudo uma provisão maravilhosa. Lembrando da Dona Graça, né, Marcos? Lá de Não Capela tem do... como esquecer, né? Conta aí o seu cantar. Você tem que contar agora, gente. Aguenta aí. É. Então, nós saímos, após a criação dessa diretoria, né? E nós saímos em busca da estratégia, né? E até antes de chegar aí,
pedir até perdão ao pastor Washington, né? Porque, nossa, como nós jogamos uma carga na vida desse homem, meu Deus, meu pastor me perdoe, porque cada vez a gente vinha, eu acho que quando a gente ia sentar com ele, pastor, a gente quer conversar um negócio. Eu acho que ele já ficava já nervoso porque vinha alguma coisa, Aí mas responda. lá vem alguma coisa, mas eu quero abrir também o parênteses do quanto ele sempre esteve junto e nos apoiou, acreditando, na verdade, né? E quando nós criamos essa diretoria, olha aí, o pastor dizendo que está perdoado. Amém, meu pastor, obrigado. Eu sei que o senhor sempre me perdoou, eu sei disso. E aí, com essa diretoria, nós saímos todo mundo em busca, né, de recursos, né? Cada um conhecia a empresa e tal. E o intuito, nós achamos um valor, nós encontramos um valor, eu me lembro. Um valor X, eu não vou lembrar agora, né? Então, é um valor X para gravar o CD, precisa desse valor, né? E aí nós dividimos, né? Para que cada um, né, fosse para uma empresa pedir recurso, outro falar na sua empresa, né? Cada um ia fazer os seus contatos. Você mesmo ia fazer contato com empresários que você conhecia e todo mundo ia em busca. Eu me lembro que o nosso desafio era tipo, ó, se cada um trouxer R$ 100 dali, 50, enfim, tá valendo, né? Vamos juntar, vamos acreditar. E assim eu fui. Nas minhas visitas, né, eu trabalhava com os distribuidores da Coca-Cola e tinha a Dona Graça, que era uma distribuidora, ainda é, eu não tive mais contato, mas acredito que ainda seja a distribuidora da Coca-Cola, em Catolé do Rocha, né? E aí eu tinha uma reunião com ela, né? Eu tinha uma reunião com ela para falar do que a gente ia fazer, né? Qual era a estratégia de marketing, né? Para a revenda dela, né? E aí quando eu fui falar com ela, né? Então eu estava naquela expectativa de trazer também uma parte desse dinheiro, né? E eu me lembro que eu sentei com a Dona Graça. Nós tínhamos um projeto, nós tínhamos feito no computador, a gente fez um projeto, apresentei para ela, né, como é que seria, as pessoas que iam alcançar e tudo mais e tal. E eu disse, Dona Graça, esse é o valor total, né? Eu queria saber da senhora se a senhora pode, né, contribuir, né, com alguma coisa, não se preocupe, né, o valor, nós estamos abertos. E eu me lembro como hoje, né, que ela olhou para mim e disse, Marta, como é que eu posso dividir o valor? E ela estava falando do valor total do projeto, né? Ela não estava falando, ela não estava na minha fé, né? A minha fé é que ela fosse contribuir com algum real, né? Mas ela, na verdade, ela estava querendo saber como ela podia dividir, ou seja, ela estava querendo pagar todo o projeto, mas ela não tinha o valor total, então ela queria dividir. E acredito, acho que, se eu não me engano, ela dividiu em 10 vezes. Eu saí de lá, né, com 10 cheques, né, que era o valor total do projeto, né? E aí nós marcamos, né, quando eu voltei, né, e, enfim, já em lágrimas. Eu não lembro se eu falei para você de lá ou se não, eu não me recordo mais, né? Mas eu me lembro que a gente reuniu, né, toda a diretoria novamente e nós apresentamos, né, esses 10 cheques que a Dona Graça proporcionou e que pagou, né, todo o projeto da gravação do CD. E foi isso, né? Foi uma das maiores experiências que eu tive da minha vida em termos de fé, né? Foi essa daí, eu não tenho dúvida, né? Até para me fortalecer mesmo, porque eu tinha ido com a expectativa apenas de retornar com uma contribuição dela, mas nós voltamos com o valor total do projeto. Foi um milagre, né? Foi um milagre porque a Dona Graça, ela não eu tinha uma certa afinidade com ela, né? Porque por ser evangélico, então todas as vezes que eu ia para lá, então às vezes ela desabafava muito, né, sobre o esposo dela, que bebia demais e tal. Então findava que dentro daquele relacionamento comercial, ela às vezes falava, né, ela pedia licença
Ah, Marco, desculpa, a gente volta já. Eu não sei se era Antônio, não lembro o esposo dela, bebeu, tá ali caído, vou lá pegar e tal. Então ela tinha esse sofrimento. E isso nos fez ficar muito próximos, eu e ela, né? Ficar muito próximos. Mas, assim, eu não imaginava, né, de que ela ia se dispor, né, a pagar todo o projeto, né? E eu diria, na verdade, não foi ela também foi um instrumento de Deus, né? Aí a gente volta um pouquinho lá atrás e começa a entender quando Deus falou que o sonho, na verdade, ele não era teu, né? Era um sonho dele. Então, se era um sonho dele, a gente estava fazendo, claro, a nossa parte, como humanos que somos, criar uma diretoria e buscar recurso ali, aqui e tal. Mas Deus, quando criou o sonho, ele já sabia, né? Só o recurso vai vir dali, o dinheiro já está todo provisionado, o dinheiro ele já existe, né? Nesse momento, nesse dia, nessa hora, o dinheiro vai chegar até vocês e vocês vão colocar o projeto e o sonho, que não é de ninguém, é meu, em prática, né? Então, assim, o dinheiro ele já tinha, Deus já tinha o dinheiro, né? O que aconteceu conosco foi o que aconteceria com qualquer pessoa, né? A gente foi montar as nossas estratégias, mas Deus já tinha a estratégia dele já e providenciou tudo. É isso mesmo. Então é isso, gente. Vocês ouviram aí o milagre como foi. Foi através do Marcos, através da Dona Graça. Mas assim, é como ele disse, Deus já tinha planejado tudo, Deus já sabia tudo, como ia ser, e ele só estava direcionando a gente para os caminhos que ele já tinha traçado para cumprir esse projeto, porque ele sabe como essas músicas têm alcançado vidas até hoje em vários lugares, né? No Brasil e até fora do Brasil. Então, e não importa a quantidade, o que importa são aqueles que estão sendo alcançados, né? Então, assim, louvado seja Deus por isso. O pessoal está comentando aí realmente um grande milagre de Deus. Um abraço, pastor Lindon Carlos. Um abraço à minha mãe, que está dizendo aí, Deus é fiel, que está com a gente na live também. E eu vou soltar aqui o som para a gente, então, cantar a música Tudo Proverá. E já digo para você, essa música tem no Spotify, tem no Deezer, também está no YouTube, tá? Você pode procurar e cantar mais vezes. Eu vou deixar ela desde o comecinho, Marcão, na íntegra, porque o versículo que a Raíssa, que tinha 8 anos na época, citou, é um versículo precioso, é um salmo precioso. Então, eu vou deixar desde o começo. Ô, Glei, antes de você soltar só, eu vi aí que entrou um pessoal de Maceió, o Milka, e aí o pessoal de Maceió aí que não... Memé que tá entrando aí, Memé Light, é um amigão, Glei, lá de Maceió, é um homem de Deus. E aí eles talvez não conheçam, eles entraram agora. A Glei é missionária, né, na Paraíba, e o que nós estamos compartilhando aqui, pessoal, de um testemunho, né, de um projeto, né, da gravação de um CD alguns anos atrás, tá? E sintam-se bem-vindos para conhecer e compartilhar um pouco mais dessa história aí voltada para o sertão, tá? Fiquem à vontade aí também para perguntar, para o que vocês querem fazer. Obrigado. Sejam bem-vindos aí. O público de Marcos também está chegando, né? E assim, é bom, você falou do sertão, Marcos, a gente vai falar mais, porque hoje eu vou cantar a Valência do Sertão também, se der tempo na live, é que a provisão veio do sertão, né? A gente não estava esperando assim, né? Exatamente de onde, mas normalmente a gente pensa, a provisão vem lá do Sudeste, né? E tal, de alguma outra forma. Não, foi de Catolé do Rocha mesmo, aleluia! É isso mesmo, amigo. É isso mesmo. Vamos lá. Entrai pelas portas dele com louvores. Vê se tá bom. E seus atos com hinos. Louvai e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Olha o batera aí que tá fazendo aniversário hoje, Amsterdã. Eita, Amsterdã, faz aniversário.
enviar outro Consolador. E no Pentecostes seu vento soprou sobre nós o poder do Senhor. Jeová Jeová provê. Jeová provê. Senhor nos chamou e também elegeu para sermos os ministros seus. Deus nunca faltou e não há de falhar. Jesus Cristo tudo proverá. Não se abale, porém, se tudo acabar, nosso Deus presente estará. Como Cristo seu povo de frente pra mar, o caminho o Senhor abrirá. Jeová Jireh, provê. Jeová Jireh, provê. E o Senhor providenciou todas as minhas mensalidades. Eu fiz o seminário até o fim. E o Senhor me trouxe para o ministério, trouxe para a igreja, trouxe Marcos e Chico e tantos outros que nos abençoou. Senhor, vive para nos dar a tua vida, satisfeito o coração do Pai. Na cruz para nos dar salvação, o Senhor nos proveu redenção. Ao subir para o Pai, Jesus nos prometeu enviar outro Consolador. E no Pentecostes seu vento soprou sobre nós o poder do Senhor. Jeová Jireh, Jeová Jireh, provê. Jeová Jireh, provê. Jesus foi a providência do Pai. E ele veio para a terra para salvar a mim e você. Salvou a mim, salvou Marcão. E ele ainda cuida de nós todos os dias. Nos abençoa para cumprir os seus planos, os planos dele aqui na terra. É por isso que nós estamos aqui agora. Ele é providenciador. Cante conosco, Jeová Jireh. Ele vai prover o que você precisa. Jeová Jireh, Jeová Jireh, provê, só crer. Jeová Jireh, Jeová Jireh, provê. Senhor nos chamou e também elegeu para sermos os ministros seus. Tudo acabar, nosso Deus presente estará. Como fez com seu povo de frente para o mar, o caminho o Senhor abrirá. Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, provê. Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, provê. Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, provê. Jeová Jireh, Jeová Jireh, provê. Ele é o mesmo. Deus que abriu o mar vermelho. Ele não mudou. Glória a Deus. Fez com seu povo de frente para o mar. Caminho o Senhor abrirá.
no caminho, Senhor. Abrirá. Vocês que estão aí Amém. com a gente, deixa a gente dizer uma coisa. Eu não sei o que você está precisando hoje à tarde. Se é de fé, esperança, perdão, salvação, ou até de comida em casa. Eu não sei o que você está precisando. Mas o nosso Deus providencia todas as coisas. Se você está conosco aqui agora, é porque Ele queria falar isso para você nessa tarde. O Senhor providencia. E eu me lembro, Marcos, toda vez que eu escuto o CD e esse som todo do ao vivo, porque todo ao vivo ficou na íntegra nesse CD, Sim, e parece que a gente revive aquele momento. Teatro lotado, você vai lembrar disso. sim. Você tocando violão, porque quem estava no violão era o Marcos. Você fez a base e o Thiago fez esse solo do violão. Ele saiu Aham, da guitarra e foi para o violão. sim. E o mover de Deus naquele teatro, a presença de Deus, a gente percebia, né, como que havia uma glória do Senhor naquele lugar. Sim. E, e a gente foi tão cheio de Deus nessa gravação, não é? Muito, muito, muito. Foi, foi tudo muito, muito marcante. Foi uma experiência que ninguém tinha tido, nova, né, para todo mundo. Por não ter tido experiência, foi muito cansativo, porque eu me lembro que a gente foi pela manhã, quase que ficamos o dia todo no teatro, né? Porque a gente foi pela manhã, arrumamos, passando som, local e tal. Então, praticamente só deu tempo de voltar em casa, trocar de roupa e retornar. Foi muito cansativo. Mas a presença de Deus, ela foi indiscutível, né? Ela foi indiscutível. Assim, a gente está falando de parte financeira, mas assim, Deus providenciou muita coisa, né, nesse CD. Me vem agora na mente quando nós, não sei se você lembra, quando nós descemos para Recife para falar com Sim, o pastor Paulo César, né? sim. Ali também foi uma providência de Deus, né? Em todos os sentidos, né? Pelo momento que nós vivemos também naquela época, né? Algumas turbulências. É, e, e eu me lembro que eu ficava falando, né, no carro, né? Eu disse, ai meu Deus do céu, o pastor Paulo César vai perguntar, né, o que é que a gente quer, pedindo uma música dele, porque assim, o pastor Paulo César, eu cresci no meio cristão ouvindo o Grupo Elo, Voz da Verdade, né? Eu acho que na minha época não era nem Logos ainda, depois veio o Logos, né? O pastor Paulo César do Elo ainda. Então, era uma referência, né? Ainda é uma referência, né? No meio. E lá sai a gente, e aí entra de novo o que a gente está falando aqui, né? Quando os sonhos é de Deus, o projeto é de Deus, não adianta, né? Ou seja, Deus já tem tudo programado, né? E eu naquela pequenez, falando dentro do carro, eu disse, ai minha gente, eu acho que a gente vai encontrar com ele no seminário, se eu não estou enganado. E eu disse, gente, o que é que o pastor Paulo César vai dizer? Quem somos nós, pelo amor de Deus, para pedir uma canção? Eu digo, esse homem vai pedir um carro forte de dinheiro para não deixar a gente gravar, porque na minha cabeça só havia uma coisa: quem somos nós, pelo amor de Deus, para pedir uma canção para ele, autor da minha fé? E eu me lembro como hoje também, quando nós sentamos com ele, e ele descontraído, né? Ele olhou e só entregou, né? Só entregou a música, né? Além de entregar a música, né? Se dispôs, se prontificou, né? A participar, né? E assim,
não ter nenhuma cobrança, nenhum pedido financeiro, nada. Ouvir, né, de um homem que é referência no nosso país. Ele entregar, né, assim, uma canção e se dispor, né, foi também uma provisão, porque a fé ficava ainda meia duvidosa. Então, também teve essa provisão aí dentro do projeto. A gente estava oscilando, mas no dia que eu estava com o Gideão, a gente cantou Ser Como Tu, Autor da Minha Fé, a gente fez essa live em homenagem ao pastor Paulo César. Ele entrou, ele passou a live toda com a gente, recebendo e tal, aquilo, e a gente comentou. E nós lembramos, Marcos estava com a gente naquela viagem e ele presenciou a resposta do pastor e como ele é um de nós, a gente já sabe disso, mas quando a pessoa faz muito sucesso e tem uma repercussão a nível nacional, a gente acha que essa pessoa é diferente. Ele não é diferente, né? Sim. Marcos, outra coisa que nos uniu bastante foi esse amor pelo sertão, esse aconchego que a gente tem no povo sertanejo, né? E o pessoal que está aí do sertão, e o pastor Lindon Carlos sabe dessa verdade, como é sincero, né? Então, assim, a gente foi muitas vezes no sertão. Marcos também passou durante anos fazendo as nossas agendas. E a gente começou juntos a caravana, Adorar para Transformar, né, Marcão? E fomos em muitas igrejas, principalmente igrejas da SEV, e a gente sabia que, por mais que a gente lutasse, a gente não tinha uma vendagem à altura do que a gente estava desejando. A gente não tinha gravadora, a gente não tinha distribuidora, nós éramos os nossos próprios distribuidores. Então, assim, Marcos fez o que pôde para a gente vender o máximo de CD Ser Como Tu, mas, assim, a gente não parava. Então, mesmo a gente sem ter dinheiro mesmo, assim, para dar, de oferta, como a gente queria ter para obreiros e tudo mais, assim, a gente procurava mensalmente mandar alguma oferta para o Fundo Geral de Missões da nossa denominação, né? E além disso, assim, a gente tinha essas agendas, e nessas caravanas a gente promovia, e a gente vê isso como provisão de Deus, através de nós também para esse campo, oficinas, né? A gente dava oficina de canto, oficina de ensaio produtivo, de dança, eles coisas que a gente promovia, e evangelismo, a gente saía em evangelismo também. Então, assim, a gente teve muitas oportunidades de Deus no sertão. E, Marcos, você lembra um dia que a gente foi lá em Princesa Isabel, no dia da Bíblia? Era dia 8 de dezembro. E a gente estava em cima de um caminhão. Lembro. Eu ia até mandar foto para você aqui que eu tenho. Você tem? Pronto. Tem uma foto em cima do caminhão, a gente com a roupa do Adorar para Transformar. Tem. Mas aí você lembra assim que fazia um tempo que estava sem chover no sertão. O sertão passa por essas dificuldades e tudo. Sim. E a gente estava, em todo lugar que a gente ia, nós abrimos a nossa apresentação, a nossa ministração com Valentes do Sertão, com a música Valentes, que está aqui nesse álbum também, né? A penúltima faixa. E quando a gente começou a cantar nesse grande evento, choveu. Sim, lembro. Você lembra disso? Lembro sim. Choveu muito, o pessoal foi tentando se abrigar, assim, mas não foi embora. O pessoal não foi para casa e tudo. Sim. E a partir daquele dia, onde a gente ia que cantava, né? A gente cantou em Manaíra, cantamos em Princesa Isabel, cantamos em Tavares. Onde a gente cantava, chovia. Sim. Aí a gente foi lá para o sítio Caruá, que o acesso era mais difícil. E quando a gente chegou lá, a gente olhou um para o outro assim, eu disse, aí, a gente começa com Valentes do Sertão, começa com Odra. Aí Não. alguém disse assim, e se chover?
E pra gente voltar. Aí eu disse, não, e para o pessoal chegar, se chover agora, né? Talvez esteja gente ainda vindo e tal. Olha Aí o eu disse, Eduardo lembrando aí que choveu, molhou os instrumentos. O Eduardo lembrando aí, ó. verdade. Ah, Eduardo, tu tá aí, baixista. Muito bom, você conseguiu entrar. Olha o Eduardo lembrando aí. Opa. Aí eu disse assim, né? Como se fosse resolver. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte: a gente não começa com Valência do Sertão, a gente deixa por último. E tudo bem. E a gente cantou todo o repertório, a igreja lotou. Eu não, a igreja, no meio do nada, a gente não sabe como, mas o povo vem a pé de todos os lugares e encheu a igreja. Aí tudo bem. Sim. Quando a gente cantou por último a música Valência do Sertão, o que aconteceu? Toró. Como diz lá no sertão. Gente, foi um toró, foi um pé d'água tão grande, que a gente ficou até 11h30 da noite cantando e com o povo, porque ninguém podia ir embora, porque estava chovendo. Como é que a gente ia embora com tanta chuva? Pois é. É, assim, falar do sertão, eu até botei, né, quando eu botei hoje até nos status, eu até escrevi, né, eu saí do sertão, né, mas o sertão não, mais ou menos o Saiu. sertão não saiu. É algo que é contagiante, é é um povo que não existe explicação, né? Eu posso dizer que eu sou muito alcançado, muito atraído, né? Eu às vezes eu me pego falando justamente com Deus que a falta, né, ainda que me faz, né, que eu sinto, de estar longe do sertão, né? Então às vezes eu fico ainda me pegando e justamente falando, né, com Deus, né, dizendo a Ele, né, que ele proporcionasse, né, alguma situação, né, de voltar, né, para quem não é do sertão e está assistindo aqui a gente, eu quero dizer para você que é um povo acolhedor, é um povo adorador, é um povo a gente é acostumado, né, a ouvir e enxergar o povo do sertão como um povo sofrido. Isso, eu estou em Brasília e isso normalmente é o que as pessoas enxergam quando você vai conversar. E eu queria aproveitar esse momento para dizer para você que está assistindo, o povo do sertão ele é um povo abençoado, tá? Ele é um povo abençoado, ele é um povo escolhido por Deus. Se você ainda não teve a oportunidade de contribuir de alguma forma para qualquer tipo de projeto que alcance esse povo, eu quero te dizer hoje que esse povo, ele não é um povo sofrido, tá? Ele é um povo abençoado. Ele é um povo especial, escolhido por Deus, tá? Sinta-se privilegiado se algum dia você teve a oportunidade de levar, nem que seja uma palavra de amor, tá? E quando você ouvir alguém dizer que o povo do sertão é um povo sofrido, lembre disso que eu estou te falando. O povo do sertão é um povo escolhido por Deus. E é um povo abençoado, tá? Me desculpem a emoção. É verdade, Marcão. A gente vai entrar em outra live já já para eu cantar junto com vocês Valentes do Sertão. Tem a ver com o que o Marcos falou agora. São valentes, pessoas que amam, pessoas que abraçam, pessoas que dão o melhor que tem. A gente come muito milho, muito cuscuz, galinha caipira.